Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Mais uma semana, na verdade, começando aí. E a gente vai dar sequência aqui na nossa leitura para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa semana que está se iniciando. Te agradecemos, Deus, pelo teu cuidado, pela tua graça sendo derramada todos os dias na nossa vida. Tanto ao levantarmos, Senhor, quanto ao deitarmos, sentimos a tua mão cuidando de nós, zelando por nós. E nós sabemos, Pai, que somente o Senhor pode nos dar, né, tudo que nós precisamos, nossa saúde, nossa paz, só vem do Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até esse dia. Obrigado, Pai, por esse início de mês que já tem sido tão bom, Pai. Nós temos visto a tua mão poderosa dia após dia conosco. Continua nos ensinando a palavra, continua direcionando a nossa vida para que nós possamos perseverar, Senhor, cada dia mais no Senhor. Obrigada, Jesus. Te adoramos, bendecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós iniciamos, né, o livro de Provérbios e eu queria ressaltar aqui para você que você realmente aproveitasse, né, o vídeo que a gente comentou ontem do ano passado, né, a respeito dos primeiros capítulos de Provérbios. Eu deixei na descrição do vídeo de ontem o link, né, ou a descrição mesmo do vídeo, que é a leitura do dia 25 de maio de 2022, que vocês possam dar um pulinho lá nesse vídeo e ouvir um pouquinho do que o Senhor tem nos ensinado, o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, para que a gente possa aprender, né? E assim caminhar, tendo discernimento naquilo que Deus tem deixado na palavra para nós. A gente está aqui pronto a responder qualquer dúvida também, se surgir, né? E a gente vai caminhando junto. Amém? Hoje, então, nós iniciamos a semana 24, dia 1, né, da semana 24, dando início mais um dia e mais uma semana, e dentro do livro de Provérbios. Começamos ontem Provérbios do 1 ao 3 e hoje a gente vai do 4 até o 6, 4, 5 e 6. Vamos lá, Provérbios 4, versículo 1 diz assim: Meus filhos, ouçam os conselhos de um pai. Prestem atenção e terão discernimento. O meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desviem dele. Quando eu era filho do meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia: Guarde na memória as minhas palavras. Obedeça sempre aos meus mandamentos e terá uma vida feliz. Aprenda a sabedoria e o entendimento. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Dê a ela o devido valor, agarre-se a ela, e a sabedoria o cobrirá de honras. Ela dará a você um enfeite especial na sua cabeça e uma valiosa coroa. Ouça, meu filho, e coloque em prática os meus conselhos. Assim você terá uma vida longa. Eu lhe mostrei como andar pelo caminho da sabedoria. Guiei os seus passos pelos caminhos da verdade. Assim, se você por ela seguir, seja depressa ou devagar, você nunca tropeçará. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone, pois dele depende o sentido e a razão do seu viver. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos, desvie-se deles, não se aproxime deles, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono de não levarem alguém a fazer o mal. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. Mas o caminho do perverso é escuro como a noite mais negra. Eles nem sabem em que tropeçam. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Elas devem estar sempre em sua mente. Guarde-as no seu coração, porque delas depende a verdadeira vida e a saúde para o seu corpo. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Afaste os seus lábios da falsidade,
fique longe da perversidade e olhe sempre para frente, que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. Pense bem antes de dar qualquer passo e você andará sempre pelo caminho do bem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Então, Salomão está, né, constantemente dando conselhos, dando diretrizes, né, dando bons conselhos para aquele que deseja ouvir. E ele sempre vai estar falando como um pai para um filho, né? Isso é muito bom. Ele sempre vai falar, filho, escute, né, o seu pai, escute a sua mãe, siga as instruções do seu pai, né? Então ele está sempre se mostrando como um pai que está realmente trazendo conselho ao seu filho. E isso nos coloca nesse lugar, né? Porque como Deus é nosso pai e nós somos filhos, todos somos filhos, os conselhos de Salomão então servem como se o próprio Deus, né, o tivesse inspirado a escrever, e como é realmente, né? É o próprio Espírito inspirando Salomão a escrever e deixando tantos conselhos para nós. Certa vez eu ouvi algo que me fez conseguir ler melhor o livro de Provérbios, inclusive, né? A gente tem muitas vezes a impressão de que os conselhos de Salomão são comparados com os mandamentos que o Senhor deu a Moisés. E isso não é uma verdade. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mandamentos e leis do Senhor são uma coisa e são imutáveis, é inegociável, não existe outra maneira, né, de nós servirmos a Deus do que ouvirmos e darmos atenção aos mandamentos do Senhor. Agora, os provérbios de Salomão, os conselhos que Salomão deixa dentro desse livro de provérbios, eles passam mais por um conselho de pai para filho, de alguém que tem um pouco mais de sabedoria do que nós, um pouco não, muito mais sabedoria do que nós, e realmente deixa conselhos preciosos. Sabe aquela dica de 1 milhão? Sabe aquela dica que só o bom cozinheiro dá para o seu auxiliar? Sabe aquele bom conselho que um pai realmente dá para o seu filho, porque o ama muito? Esses são os conselhos que Salomão deixa aqui para nós. Então isso não tem nada a ver com lei de Deus. Mas se eu não seguir a risca o livro de Provérbios, eu estou no inferno. Nada disso, gente. O livro de Provérbios é um livro de grande sabedoria. E por ser um livro de grande sabedoria, então ele vai nos deixar bons conselhos de uma vida que realmente vai andar de acordo com a palavra, ou ele vai ser mais sábio do que outros se ele ouvir os conselhos de Salomão. Então o filho, que sou eu e você, que atentarmos para essas palavras, que atentarmos para esses conselhos e então seguirmos, a gente tem a tendência de ser pessoas melhores sucedidas naquilo que a gente está fazendo. Esse é o entendimento que eu consigo ter hoje em dia quando leio o livro de Provérbios, não mais como uma lei inegociável, como uma maneira de viver que não pode mudar, mas como alguém que realmente ouve esse tipo de conselho de Salomão e fala, aqui está um bom conselho para eu viver. Capítulo 5. Meu filho, ouça os meus conselhos sábios. Escute com atenção a voz da experiência. Assim você sempre se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como mel, e a sua voz é suave como o azeite, mas no fim é amarga como o fel, fere como uma espada afiada de 2 gumes. Quem anda atrás da mulher imoral caminha para a morte, os seus passos conduzem para a sepultura. Ela não conhece o caminho da vida e anda por caminhos tortuosos sem saber. Por isso, meu filho, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Fuja dessa mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa dela. Assim você não perderá sua honra, nem desperdiçará sua vida, entregando sua saúde e sua força a algum homem cruel e sem coração. E não dará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o fruto do esforço do seu trabalho. Tudo isso para que na sua velhice o seu corpo e sua saúde não estejam desgastados. E você não precise dizer como odiei a disciplina, como o meu coração, desprezou a correção. Não dê importância aos meus professores e conselheiros,
nem escutei o que ensinavam. Agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante de toda a comunidade. Beba a água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças? Que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ela é o amor da sua vida. Que os seios de seu esposo saciem todo o tempo e você seja cativado pelo seu amor. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar seus caminhos, seus carinhos com alguém que não lhe pertence? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. As maldades do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ele certamente morrerá, porque não deu importância à disciplina. A teimosia e desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Percebem como ele fala realmente, né? Como um pai com muito mais experiência está ensinando, está falando ao seu filho. E eu costumo ver essa questão da mulher imoral mais como as falsas doutrinas mesmo, né? A falsa religião, aquela mulher que é comparada, né? Como uma prostituta, como alguém que desperdiça sua vida adorando outros deuses, e por isso a Bíblia chama esse tipo de pessoa como uma prostituta, porque ela se entrega a outros maridos, a outros amantes, né? Interpretações bíblicas, elas elas precisam ser com um entendimento um pouco mais abrangente, né? Eu não posso me ater simplesmente ao texto como ele está, porque se a gente lê um texto como esse, simplesmente como ele está escrito, a gente tem a impressão de que Salomão era extremamente machista, né? Parece. Ele está falando um conselho só para os filhos homens, né? E acabando com a vida da mulherada e dizendo que as mulheres são perdições na vida de um homem. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação muito literal, porque o Espírito Santo ele tem muito mais para nos ensinar dentro da palavra do que simplesmente uma leitura rasa, né? Uma leitura superficial com uma interpretação tão simplória. Não que não seja, tá? Não estou querendo dizer isso, mas a gente precisa ter um pouco mais de avanço nessas questões para que a gente possa compreender melhor o texto. Capítulo 6, gente. Meu filho, se você se ofereceu como fiador do seu próximo por meio de um aperto de mão, dando a sua palavra, você agora está preso nessa armadilha. Então, meu filho, visto que você caiu nas mãos do seu próximo, faça todo o possível para sair dessa armadilha bem depressa, porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu. Procure esse amigo, humilhe-se e insista com ele. Não durma nem descanse. Se você conseguir escapar, se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. Preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os seus caminhos e seja sábio. Elas não têm nem supervisor, nem oficial, nem governante para dar ordens, e mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Deixe-me descansar só um pouquinho mais. Sim, descanse, cruze os braços mais um pouquinho. E a sua pobreza chegará de repente como um ladrão, e a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. O perverso, o homem inútil, não tem caráter, suas palavras são maldosas. Ele demonstra suas verdadeiras intenções com o piscar dos olhos, com o movimento dos pés e por meio de sinais com os dedos. Seu coração está cheio de engano. Ele passa o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e espalhar o ódio entre outras pessoas. Por isso, a desgraça virá de repente. Ele será destruído subitamente e não haverá remédio para ele. Há 6 coisas que o Senhor odeia e uma última que ele simplesmente detesta: olhos arrogantes, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que só pensa em fazer o mal, pés que se apressam para fazer o mal,
a testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém, e o que espalha discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai. Nunca deixe de seguir os conselhos de sua mãe. Grave as ordens de seus pais em seu coração. Tenha-as sempre diante de você, e elas servirão de guia para os seus passos, dando-lhe um sono tranquilo, e a cada novo dia lhe ensinarão o que é certo. Pois esses mandamentos são como uma lâmpada, as instruções como luz, e as correções da disciplina são um caminho para uma vida feliz, para evitar que você seja vítima da mulher imoral e das palavras doces e mentirosas da mulher adúltera. Não cobice em seu coração a beleza dessa mulher, nem se deixe atrair pelos seus olhos provocantes. O preço de uma prostituta se reduz a um bocado de pão, mas a mulher adúltera que trai o marido anda à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com alguém que rouba a mulher de outro homem. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Os homens não desprezam o ladrão que rouba para saciar a alma, quando ele rouba para matar a fome. Porém, se for apanhado em flagrante, terá que pagar 7 vezes o valor que roubou, mesmo que para isso seja preciso vender tudo o que tem. Só mesmo um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Só mesmo alguém que deseja destruir sua própria vida faria uma coisa dessas. O seu destino será o sofrimento, e a sua vergonha nunca se apagará, porque o marido traído ficará furioso. Dominado pelos ciúmes, não terá misericórdia quando se vingar. Ele não aceitará qualquer pagamento, nem os melhores presentes acabarão com a sua raiva. Gente, Salomão estava tão inspirado pelo Espírito de Deus quando ele escrevia esses conselhos. Era o próprio Senhor, né, dando essa sabedoria a Salomão, como ele mesmo disse, que Salomão seria o homem mais inteligente de toda a história, né? Tanto antes dele não houve ninguém tão inteligente como ele, tão sábio, né? E nem depois haveria alguém também tão sábio como ele. O próprio Deus estaria derramando sobre a vida de Salomão uma sabedoria sem limites. Então, quando você vai vendo versículo a versículo desses textos, eu fico maravilhado, porque quando ele fala de essa mulher adúltera, quando ele fala quem teria coragem de roubar a mulher do seu marido, com certeza Salomão não estava falando simplesmente de uma mulher sendo roubada, né, por outro homem e levada, e um novo casamento e um adultério simples. Ele está falando do próprio Deus, da sua noiva Israel nesse momento, né, sendo levada por outro homem, sendo roubada por outro homem, e esse homem, essa nação no caso, né, achando que vai sair ilesa. Eu consigo olhar para isso com uma graça tão maravilhosa, né, de Salomão realmente dizendo da ira de Deus sobre o seu povo, que talvez estaria sendo maltratado, né, ou sendo de alguma forma sendo levado à traição sem o mínimo de defesa, né? Uma mulher muitas vezes era alguém totalmente indefeso. Gente, a gente vai caminhar durante toda essa semana dentro do livro de Provérbios. Quem tiver um tempinho, quiser dar uma olhadinha no ano passado, a partir do dia 25 de maio lá. Então, dia 25, dia 26, dia 27. Com certeza eu caminhei alguns dias dentro do livro de Provérbios, e o ano passado eu falei um pouco mais do que eu gostaria de falar esse ano. Esse ano eu queria me concentrar mais com a leitura com vocês e deixar com que a meditação realmente, com que o tempo de reflexão na palavra ficasse mais por conta de vocês do que da minha, né, própria interpretação. Eu queria que vocês olhassem para a palavra e deixassem o Espírito Santo falar com vocês dentro daquilo que ele pode fazer hoje, né? Que a gente tem certeza que o Espírito Santo está sempre pronto a nos ensinar, tá bom? Então, quem quiser, tiver curiosidade, pode voltar lá nos vídeos, como eu falei, tá tudo aí no canal. Voltem lá, dêem uma olhadinha, que eu fui falando um pouco mais dentro desses textos do ano passado, com esse intuito mesmo de ensinar um pouco o texto bíblico, mas ainda assim tentando me segurar ao máximo. O nosso intuito com a leitura é fazer a leitura junto com vocês. A meditação, a interpretação, os estudos, fica por conta de cada um aí, né? O Espírito Santo vai nos conduzindo de forma mais particular. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo início de semana para vocês, ótima segunda-feira.
E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando as nossas vidas de maneira poderosa durante essa semana, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótimo dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. A gente vai estar aqui fazendo a nossa leitura.